Ok, Excelência? Preliminarmente, eu sei que Vossa Excelência, o ministro relator Alexandre de Moraes, fica um pouco incomodado com as defesas que trazem a questão da incompetência desse juízo. Eu não vou aqui dar aula de constitucional, direito penal, que até que os colegas que me antecederam já fizeram brilhantemente. Doutor, eu não fico nem um pouco incomodado. Não. Fique à vontade. Não, obrigado, então. Vou trazer fatos. E esse fato novo o cara vai lá, né? Ó, vamos botar o nome do cara aqui. Advogado policial federal Vladimir Matos Soares. O cara vai lá e critica. Você quer criticar o Alexandre de Moraes? Então você banca o rolê, né, cara? Você fica um pouco incomodado. Não, cara, você está aí, você tem liberdade para defender seu cliente, pode criticar o STF, pode falar o que for. O cara fala, você quer falar, fala, maluco. Quer criticar o STF? Quer me criticar? Pode criticar. E eu achei que é uma boa oportunidade, porque o Xandão é o grande responsável pela desgraça do país. Como é que um idiota pode acreditar nisso? O Xandão pode ter tomado algumas atitudes que pode se questionar a justiça, pode se questionar o posicionamento dele, várias coisas, mas achar que um juiz da Suprema Corte, ele só virou também isso porque a gente era governado por um psicopata que achava que podia fazer o que ele quisesse. Que bom, em alguns momentos que a gente teve o Xandão. Mas o cara vai lá e fala assim, não, o senhor fica incomodado com uma crítica, achando que vai lacrar. Esse quis lacrar em cima do Xandão, pelo amor de Deus, né, cara? Vai tomar um todinho, né? Realmente. Essa eu vou defender muito o Xandão. Você já acompanhou alguma oitiva dessas que tá rolando aí, dos núcleos que estão sendo julgados no STF e tal? Não, eu tô vendo só os trechos. Eu tava hoje vendo. Muito chato. Tá muito chato. Muito chato. Porra, é Xandão falando por 3, 4 horas. Aí vem Carmen Lúcia falar por mais. Tá bem juridiquês mesmo, sabe? E muito redundante, cara, muito redundante. Pelo menos pra gente que cobre isso há um tempo já. Eles ficam mastigando por todos os ângulos possíveis. Isso tudo que a gente está comunicando há mais de um ano já. Tá gostando do papo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada. E se puder, ajuda a gente fazendo um Pix. Muito obrigada! Tem que ser feito, eu entendo a importância disso ser feito, né? E pelo menos está dando resultado, né? Ontem foram mais de 10 que se tornaram réus do núcleo 3, que era o núcleo dos kids pretos. E pelo menos está acontecendo, mas para cobrir tá chato, para acompanhar tá chato. Então, quem que é aquela jornalista do ECL que está mesmo acompanhando isso? Eu esqueci o nome dela. Heloísa? Heloísa Vilela, não é isso? Acho que é Heloísa Vilela. E ela estava falando da importância, né, do debate, tudo, e eu realmente até falei. E ela falou que tem poucas pessoas que estão realmente lá, jornalistas que estão lá. Ela falou que é uma das únicas. Mas também é difícil, né, esse tipo de cobertura. Você filtrar todo esse juridiquês, filtrar todo esse julgamento, a gente acaba pegando só o resumo da ópera, né, como diz o outro. Mas ela falou que tem embates ali muito importantes e tudo, não sei, cara. Eu realmente eu tô numa correria tão doida assim, que eu tenho visto e tenho lido muito sobre, mas realmente não parei para assistir, não. A gente teve coisa aqui, né? Sim. Teve um momento de emoção na segunda-feira, porque o general do Exército na época, o Freire Gomes, aquele que falou que poderia prender Bolsonaro por causa da proposta, né? Ele chegou na frente do Xandão e disse que não falou isso, que não foi bem assim e tudo mais. E aí o Xandão virou e falou, pô, então ou você tá mentindo aqui, ou você mentiu pra polícia. Porque foi isso que foi dito, né? E aí ficou elas por elas. E aí chegou hoje o comandante da aeronáutica, que falou, não, foi isso mesmo. Ele falou isso mesmo. E aí o depoimento de hoje do comandante da aeronáutica comprometeu ainda mais a defesa do Bolsonaro. Primeira parte da minha live que eu fiz antes dessa foi praticamente só sobre isso. Então, mas é estranho isso, né? Porque agora já começou um a acusar o outro, né? Porque, eu não fiz, daí no outro dia vai
Você imagina essas pessoas que estão comandando, né, cara, milhares de soldados, né? E as pessoas perdem muito a credibilidade dessas pessoas, né? Primeiro, assim, para mim, independente se, né, se disse-me-disse, hoje o Batista Júnior falou que foi de uma forma elegante, educada. Eu vou te prender com uma algema rosa. Então não existe essa bobagem também. Ou falou ou não falou. Né? Ficou a palavra de um contra o outro, ponto. Agora, tem outro ponto que eu acho muito surreal, cara, tá, assim, as Forças Armadas, o Bolsonaro destruiu de novo as Forças Armadas. Tentou destruir uma vez lá, né, quando ele acabou... não foi expulso, né? Foi expulso de forma elegante, assim, né? Para não dizer, sai daqui, seu verme. E os caras, estão lá, um fala uma coisa, outro fala outra, e não sei o quê. Eu falo, puta que pariu, cara. É triste a gente ver também isso, né? Porque os caras caíram nessa. E assim, você tinham 3 comandantes. Os 3 tinham que ter pegado o bracinho do verme e ter levado em cana, né? O cara tá propondo um golpe de Estado, não pôde. Então, se um fez, se ninguém fez, porque na melhor das hipóteses, um fez de forma polida e educada. Não. Por exemplo, se um dava a voz de prisão, os outros tinham que, né, seguir porque vocês estão prevaricando, entendeu? Exato, Fernando. O da Marinha, o Garnier, devia ter sido preso de imediato. Já de imediato, exato. Exato. E os outros 2 deveriam ter sido processados por prevaricação. Agora querem transformar esses caras em heróis porque eles são legalistas? É o mínimo que eles têm que ser. É o mínimo. É lógico. É o mínimo, é o básico, é o basilar. Né? Mas aí se a gente agora transformar eles em herói porque eles fizeram o mínimo? Pô, nem denunciar, eles denunciaram. Mas isso também acho que cabia muito numa narrativa, né, usando a palavra que eles adoram, de dizer que eles salvaram a gente de um golpe, o que não me parece que é muito longe da verdade. Assim. Eles com certeza prevaricaram e, assim, não deram por circunstâncias, assim, específicas, assim, porque eles estavam muito envolvidos com o ex-governo, muito envolvidos com o Bolsonaro, ganharam muitas benesses, ganharam muitos cargos, ganharam muito destaque no governo Bolsonaro, como não tinham ganho há muito tempo. E a gente viu que desastre que é. Só pensando no Pazuello, né? O Pazuello, outro dia eu estava revendo uns vídeos dele, até devia ter separado, assim, uns vídeos do Mandetta dando entrevista pro Rafinha, eu esqueci, assim. E daí tinha uns trechos do Pazuello, assim, cara. O cara aceita ser ministro da Saúde, não sabia o que era o SUS, um manda, outro obedece. O Pazuello, para mim, é o exemplo das Forças Armadas, não o exemplo, né? Deve ter muita gente boa, mas o exemplo das Forças Armadas que foram cooptados pelo bolsonarismo, né? Sim. Medíocre, gente sem preparo, gente burra, gente delirante, tudo que você possa imaginar de ruim. Né?